Um bom dia a todos, né? Vamos iniciar aí o segundo webinar do ano, dando uma sequência no que a gente iniciou e planejou para esse ano, onde a gente teve a parte de conceitos de vapor, agora cálculos de carga térmica, e assim a gente vai evoluindo para construir todo um projeto de um sistema de vapor até no final do ano. E no primeiro webinar, nós conversamos, sobre a tabela de vapor saturado, todas as propriedades envolvidas na geração de vapor, e essas propriedades elas têm que estar bem conhecidas e entendidas por parte do projetista do sistema de vapor e condensado. Então, nessa tabela, uma das grandes vantagens de se utilizar vapor saturado, além da sua eficiência na transferência térmica, além da facilidade no controle e transporte e tudo mais, nós temos aí a facilidade de controlar o resultado de alguma ação esperada através da pressão. Então, quando nós temos aí, por exemplo, um manômetro, um transmissor de pressão, e nos trazendo a informação da pressão do sistema de vapor, nós conseguimos, com base nessa informação da pressão, saber qual que é a temperatura que esse vapor está. Automaticamente nós temos essa relação, o volume específico da água. Nós temos principalmente o que nos interessa muito, o volume específico do vapor saturado. É uma informação extremamente interessante e importante para um cálculo, né, seja de tubulação, de trocador de calor, que envolve toda a questão de velocidades. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí, né? Tá compartilhada, certo? Só para ter certeza. Ah, beleza, a tela está compartilhada. Então, eu consigo, através do volume, definir tamanhos de trocador, eu consigo definir as velocidades de uma tubulação para especificar o diâmetro correto e adequado. E aí eu tenho que é o inverso do volume, é o peso do vapor, né? Então, o volume é quantos metros cúbicos um quilo de vapor ocupa, e o peso do vapor é quantos quilos de vapor tem em um metro cúbico, né? Então, essa relação. A gente usa muita informação de calor sensível, né? Calor sensível sempre está relacionado à variação de temperatura, seja ela no vapor, né, na fase condensado ou no superaquecido. Estou com o microfone desligado. É mais alguém não está conseguindo ouvir? Meu microfone está normal, ô José. Dê uma verificada aí no seu computador, por gentileza. Bom, então o calor sensível ele sempre está relacionado à variação de temperatura. Então, na fase líquida, no condensado, eu tenho variação de temperatura. E se a gente fosse tratar vapor superaquecido, então após saturar, mudar todo o estado físico para estado gasoso, aí eu consigo fazer, de novo, um incremento de temperatura e ele se torna vapor superaquecido. Então, relacionado à variação de temperatura. Calor latente, do vapor saturado, é a energia que eu tenho tanto para fazer uma mudança de fase, seja ela de condensado ou líquido para vapor e condensar o vapor depois. Então, essas duas energias, dependendo a estratégia de aquecimento que nós vamos utilizar, eu vou considerar essa energia. Então, para cada pressão de operação, eu vou determinar aqui, a pressão de trabalho e eu vou ter como consequência uma energia disponível em quilocalorias para cada quilo de vapor no meu sistema. Então, a primeira estratégia que a gente tem que ter sempre na especificação de um sistema de transferência térmica é definir a pressão de operação, tá? Então, a pressão de operação do sistema não necessariamente é a mais alta possível. Então, nós temos algumas condições, por exemplo, que eu pego o vapor a 10 bar manométrico, tá? Então, pressão manométrica, eu tenho uma temperatura de 184 graus. Dependendo do nível de aquecimento que eu quero fazer em algum determinado produto, essa diferença de temperatura muito alta, eu posso alterar propriedades desse meu produto que eu estou aquecendo, e eu posso prejudicar e baixar a qualidade final do produto. Um exemplo que a gente utiliza é sempre na parte de
aquecimento de leite, pasteurização. Eu não posso usar vapor para aquecer o leite para pasteurizar, né? Nem um suco, nada do gênero, porque a temperatura do vapor é muito mais alta e a temperatura de película, a temperatura lá de contato, ela queima o produto, o leite, o suco, e altera o gosto, altera a coloração, e aí você vai danificar, vamos dizer assim, o teu produto final. Então, nessas condições, utiliza-se estratégia de aquecimento de vapor para um circuito de água quente e depois água quente para fazer o aquecimento do leite para fazer a pasteurização ou suco que seja. Então, a temperatura é um ponto que a gente tem que ter sempre uma estratégia. E aí vem o nosso ponto sempre que a gente utiliza de referência no aquecimento para definir a melhor pressão de trabalho, onde a gente tem um bom custo-benefício, entre tamanho de trocador de calor, possibilidade de retorno, menos chance do stall point e tudo mais, a gente sempre recomenda que a temperatura do vapor ela seja 35 graus mais quente, ou seja, 35 graus acima da temperatura final do meu produto. Tá? Então, essa é a regrinha básica que a gente usa para definir a pressão de operação no sistema de trocador de calor. Claro que, quando eu vou fazer esse aquecimento e eu já tenho um trocador de calor existente, nós temos que tomar o cuidado de que muitas vezes esse trocador de calor foi projetado para trabalhar com vapor a 10 bar, por uma condição de volume interno, né? E aí o volume do próprio vapor saturado, que a gente já mencionou no primeiro webinar. Eu tenho a questão da diferença de temperatura, então afeta o ΔTml na transferência térmica, ou seja, com menor ΔTml, eu preciso de mais área de troca térmica, então afeta também no projeto. Então, tomem cuidado na hora que vocês decidirem reduzir pressão de vapor em um trocador de calor existente. Chequem para que esse equipamento, tenha certeza que esse equipamento vai conseguir fazer o aquecimento na mesma eficiência que de 10 bar e na pressão reduzida de 3 bar, por exemplo. Então, quando a gente quer fazer um aquecimento lá, fazer um circuito de ar quente a 120 graus, a nossa regra é 120 graus mais 35, nós temos 155, estaria trabalhando aqui na casa de 4,5 bar de pressão, nos 155 graus do vapor. Então, com isso, eu tenho boa transferência térmica, um trocador com tamanho, um custo-benefício adequado, e a gente consegue fazer um bom projeto de sistema de vapor. Então, é assim que a gente define a pressão de operação, tá? E aí, com isso, a gente utiliza todos os demais trabalhos. Aqui uma pergunta, Rubens. Por meio de análise pitch, devemos ter a diferença de temperatura de 10 graus. 35 não seria muito alto para alguns processos? Olha, Rubens, é exatamente isso. Aqui é uma regra, linha inicial, né? Você falou muito bem. Para processos de aquecimento de água, que a gente utiliza geração de ar, e aí eu vou para o outro lado. Às vezes o ar é um isolante térmico. Então, para eu fazer um aquecimento de um ar que é um isolante térmico, às vezes eu preciso de deltas de temperatura até mais altos. Então, eu preciso de deltas de 40, 50, 60 graus. Então, isso vai variar um pouco de processo a processo, Rubens. Mas tem que tomar o cuidado, conforme eu falei. Se eu vou pasteurizar um produto como suco, leite, né, vou fazer esse aquecimento, o vapor, independente da temperatura, ele vai danificar esse produto, vai queimar, vai alterar propriedades, coloração. Então, processo a processo pode variar. Na nossa prática, para os processos convencionais da indústria, que é aquecimento de ar, aquecimento de água, que são os mais convencionais, banhos em geral, na tinturaria, ar para madeira, enfim, nessa casa de 35 graus, ela dá um bom controle, uma boa estabilidade de controle no processo. De novo, tem que se analisar sempre o que vai ser aquecido. Vou pegar lá, vou fazer um aquecimento lá de soro, né? O soro eu não posso ter variação de temperatura de 1 grau e meio no máximo, senão eu vou danificar o soro fisiológico. E aí você tem que ter um controle de temperatura mais apurado. Você vai fazer esse aquecimento talvez por uma forma indireta, com água quente, né? Então, processo a processo, tá, Guilherme? Tá, Rubens? Se tiver alguma dúvida, por favor. Então,
cuidado na seleção e principalmente, de novo, lembrando que reduzir pressão em processos existentes, você tem que checar se o trocador ele vai continuar tendo a eficiência de aquecimento, tá? Bem, lei básica da termodinâmica. Então, o que a gente utiliza muita lei básica. Então, a primeira lei, a energia num sistema não se destrói nem se cria, ela se transforma. Então, eu tenho uma energia disponível no sistema, eu vou transformar ela em uma outra energia, vou migrar ela para um outro ponto. E com isso, né, com a segunda lei, ela dá a base de transferência de calor. Né? A transferência de calor ela vai ocorrer sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio e de forma espontânea, mas não o contrário. Então, eu sempre tenho que ter, para aquecer um produto, eles vão tender sempre a buscar o equilíbrio, sendo que a fonte de energia mais quente vai ceder energia, ceder calor para a fonte que está em temperatura mais baixa. E isso vai acontecer até que as duas se equalizem, né? Então, sempre cuidar na hora da seleção. E volta novamente a regrinha dos 35 graus. O meu vapor ele tem que ter 35 graus, isso em condições gerais, no norte para início de um projeto, 35 graus de diferença. E aí eu tenho o fluxo de calor ocorrendo do vapor para a água, né? No caso, um aquecimento à água. Isso a gente vai sempre utilizar como referência. Mas muito bem falado pelo Rubens, tem processos que podem requerer deltas de temperatura menores. E aí por isso você vai trabalhar com trocadores ou áreas de transferência térmica maiores. Mas isso depende de cada processo. Bem, falando da carga térmica, né? A carga térmica é a quantidade de energia que eu adiciono ou retiro de um processo. Tá? Então, ela está descrita quando eu tenho a questão de variação de temperatura, ela vai ser descrita na equação, né? A carga térmica é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura que eu quero gerar nesse meu processo. Quem lembra das aulas de física, o meu professor utilizava lá, para o pessoal lembrar, a regra do Q-macete, né? QMCT, Q-macete. Então, isso era muito estudado, e continua sendo muito estudado, e é o que a gente usa de base para fazer todo o cálculo de carga térmica de sistema. Então, a gente usa sempre essa equação quando eu quero variar a temperatura dele. Quando eu quero fazer mudança de estado físico, de líquido para vapor, para gasoso, aí eu uso o famoso QMOL, que, né, carga térmica, massa e calor latente, que é a variação de estado físico. Então, a gente tem uma equação um pouco diferente. A equação, no Brasil, a gente usa muito a unidade de quilocalorias. Então, a gente trabalha com a massa em quilocalorias, o CP dela em quilocalorias, unidade sempre quilo, tanto da massa do calor específico, e a gente usa graus Celsius aqui. Teoricamente deveria se usar a temperatura em Kelvin, mas como a gente trabalha em diferencial temperatura, Kelvin e graus Celsius, o diferencial sempre é o mesmo, e pode utilizar então graus Celsius na especificação. Se você quiser aquecer um ar e normalmente o fluido, a vazão de ar, ela é dada em metros cúbicos, é uma vazão volumétrica, aí a massa vindo em metro cúbico por hora, você precisa utilizar um calor específico em quilocalorias por metro cúbico grau Celsius, adequando as unidades de engenharia aqui, do quilo para as duas unidades, você pode utilizar e aí você define a carga térmica em quilocalorias por hora a qualquer momento. Sempre tome esse cuidado para que a unidade de massa, quilo por hora, seja a mesma unidade do CP, que é quilocal por quilo grau Celsius. Então, as duas em metro cúbico, você pode utilizar a equação, não tem problema algum. Tá? E aí, o calor específico, esse é o ponto que o pessoal muitas vezes tem dúvida, é a quantidade de calor que é necessário para eu aquecer uma unidade de massa, né, de uma substância qualquer, para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, no nosso caso, a água, né, e foi convencionado, e ela é referência,
ela é 1 caloria por grama, ou seja, 1 quilocaloria por quilo de água, é a nossa referência. Eu quero aquecer água, eu preciso aquecer 1 quilo de água em 1 grau Celsius, eu preciso adicionar 1 quilocaloria. Esse é o conceito de calor específico. Quanta energia eu tenho que adicionar ou retirar, se eu estou fazendo resfriamento, retirar desse meu composto, dessa minha substância, por grau Celsius e por quilo. Esse é o conceito dela. Então, água é convencionado 1. Se eu quero ar quente seco, 0,25. Borracha, 0,48. Glicerina, 0,58. Leite na fase líquida, 0,90. Óleo combustível na casa 0,5, óleo de soja 0,5, ou seja, eu preciso de meia quilocaloria para cada quilo de óleo que eu estou fazendo aquecimento. Esse é o grande conceito. Esses dados de processo, vocês têm que entender do que vocês estão fazendo aquecimento. Se vocês observarem aqui a tabela, a grande maioria necessita de menos energia para aquecer em 1 grau Celsius. Ou seja, se eu tiver na dúvida de aquecer leite e eu fizer o cálculo com água, estou superdimensionando o meu processo, porque é considerado lá praticamente 0,9, praticamente 1. Então, estou considerando que um fluxo de calor, uma entrega de energia maior, uma carga térmica maior do que o real necessário. Eu estou dando uma pequena adicionada. Se eu pegar óleo de soja 0,47 e calcular com CP de 1, eu estou dobrando a carga térmica. Eu vou dobrar todo o dimensionamento de tubulação, trocador de calor e tudo mais. E isso é um problema que tem que tomar cuidado, nesses sistemas, nesses dimensionamentos. Entender qual é o CP correto para fazer o projeto da forma adequada e correta. Então, um exemplo aqui de cálculo de carga térmica, para a gente conseguir ter aqui. Eu quero aquecer 25 metros cúbicos de água num tanque, numa temperatura inicial de 20 graus para 45. Calor específico da água, a gente já falou, a água é referência, então o calor específico é 1. Então eu preciso de 1 quilocaloria para cada quilo de água para aquecer 1 grau Celsius. A densidade da água aqui, como eu estou trabalhando aqui 25 metros cúbicos, eu tenho 1.000 quilos por metro cúbico, a temperatura baixa, eu vou ter uma massa de 25 mil quilos de água. Eu não poderia utilizar 25 metros cúbicos sem corrigir o CP da água aqui para metro cúbico. Tá? Então, a gente já corrige a massa direto, que é mais simples. Então, a densidade da água é 1.000. Então, minha massa, 25 mil quilos de massa. O CP, 1 quilocaloria para cada quilo, para cada grau Celsius que eu vou aquecer. E meu ΔT, eu quero aquecer de 20 para 45, ou seja, 45 graus menos 20, um ΔT de 25 graus. Tá? Daí a equação começando a ser resolvida. 25.000, 1 do CP, 45 menos 20. Eu tenho aqui uma carga térmica calculada de 625 mil quilocalorias. Então, essa é a minha carga térmica. Eu tenho um tanque de água de 25 metros cúbicos que eu quero fazer esse aquecimento. Eu preciso adicionar 625 mil quilocalorias para fazer esse aquecimento e subir a temperatura da água em 25 graus Celsius. Tá? Alguns trocadores de calor, alguns sistemas, eles possuem a unidade de medida em quilowatt. Tá? Então, se eu tenho uma carga térmica 625 mil quilocal, eu faço a divisão por 860 e aí eu tenho a conversão da carga térmica para 726 quilowatts. Então, se eu tenho lá a carga térmica em quilowatt, eu multiplico por 860 para fazer o aquecimento. Então, para a seleção de alguns trocadores de calor, onde a carga térmica dele, a capacidade de transferência térmica está descrita em quilowatt, eu consigo fazer a conversão aí utilizando o fator de 860, seja dividindo ou multiplicando aí conforme a necessidade. Bem, lembra da lei da termodinâmica? Nenhuma energia se perde, e se cria. Então, a energia que está entrando no meu sistema é a energia que está saindo do meu sistema. Ela vai ser convertida para alguma outra massa, ela vai ser transferida. Então, essa energia fornecida de um fluido será integralmente absorvida pelo outro.
Óbvio que eu tenho o fator perdas do trocador de calor para o ambiente. Só que a energia que está entrando, ela vai ter uma pequena perda. Então, vou imaginar, 1%, 2% é perda para o ambiente e 98% toda a energia que está entrando, ela vai ser absorvida pelo outro fluido. Esse é um exemplo. Então, toda energia que entra é a energia que vai sair do sistema. E aí a gente tem a estratégia de aquecimento indireto. Quando eu quero trabalhar um aquecimento indireto, o vapor está entrando na tubulação vermelha, passando na válvula de controle de temperatura, está fazendo a transferência térmica aqui dentro na serpentina, né, no trocador, e ele vai condensar, e aqui embaixo na fase líquida eu tenho o purgador, que ele vai ser o equipamento responsável para eliminar todo o líquido que está chegando nele e mantendo aqui apenas vapor aqui dentro da serpentina para fazer aquecimento. Se eu não tivesse esse cidadão aqui, o vapor ia entrar, ia passar então a alta velocidade e talvez não faria toda a transferência térmica e estaria jogando o vapor fora com a linha de retorno de condensado. Então eu tenho esse equipamento que ele vai separar e só vai deixar passar o que for líquido efetivamente no purgador de boia. Eu tenho o purgador aqui fazendo essa função. Então, aquecimento indireto, o meu vapor está dentro da tubulação, né? E ele não tem contato físico com o produto que eu estou aquecendo. Então, aqui nesse caso, está entrando vapor, tubulação vermelha, saindo condensado aqui a tubulação azul, está entrando água fria nesse trocador de calor, está recebendo a energia e está saindo água quente na tubulação de saída do trocador. Notem que a medição de temperatura nessa estratégia de aquecimento é no lado da água. Eu estou medindo a temperatura que a minha água está saindo do trocador de calor, mas eu estou dosando, controlando a vazão de vapor para fazer esse aquecimento. Então, eu meço na água e controlo a vazão de vapor. Então, é uma das estratégias que a gente pode utilizar e é a mais comum para fazer aquecimento. Eu quero garantir, por exemplo, água a 60 graus aqui na saída desse trocador. Então, eu vou medir a vazão de ar, a temperatura da água e o minha válvula de controle vai dosar a vazão de vapor necessária para que mantenha a temperatura da água a 60 graus na saída. Se eu tiver uma oscilação, de repente, por algum motivo no sistema, eu tive um aumento da temperatura, ela subiu a temperatura de entrada de 20 para 25 graus, ele vai perceber que a temperatura vai tender a aumentar na saída, o meu controlador vai mandar fechar um pouco a vazão de água, porque minha carga térmica diminuiu. Lembra que é delta. Então, eu tenho aquecimento de 625 mil quilocalorias de carga térmica, aquecendo de 20 para 45. Se eu já entrar com água a 25, minha carga térmica diminui porque o meu ΔT diminuiu. Então, ela vai sempre buscando esse equilíbrio no sistema. Então, aqui, um aquecimento água-água, que a gente utiliza, por exemplo, para pasteurizador. E sempre frisando, a energia que está entrando é a energia que tem que sair no sistema, no trocador de calor. Então, eu estou entrando uma energia, né, que está saindo. Eu preciso que saia um aquecimento de 20 para 45 e 25 mil litros por hora. Então, minha equação de carga térmica, massa vezes calor específico vezes ΔT. 25 mil litros de água, a temperatura ambiente, então CP, né, a densidade é praticamente 1.000 quilos para cada metro cúbico, ou um quilo por litro, né? Então a gente tem aqui 25 mil quilos de água. No CP de 1, uma quilocaloria para cada quilo para cada grau Celsius, e aí 45 graus para 20, então 20 e 45. Eu estou na minha carga térmica de 625 mil quilocalorias. Como eu preciso sair essa quantidade de energia e considerando o mundo ideal, eu não tenho perdas para o ambiente, de radiação, etc. e tal, transferência. Meu trocador aí, ele está bem isolado. Então, a energia que entra, ela vai ter que seguir essa mesma carga térmica. Então, meu valor de carga térmica do que tem que entrar nesse sistema é de 625 mil calorias. Porém, eu tenho uma limitação de 20 metros cúbicos de água aqui, né? Eu vou ter que fazer a conta agora de qual que é a temperatura que eu tenho que ter no outro lado para que esses 20 mil litros de água
me entreguem os 625 mil quilocalorias da temperatura final aqui. Então, eu vou ter a variação aqui, 625 mil. Aqui eu fiz a divisão, e aí eu vou fazer toda a conversão de unidade. Eu preciso de uma temperatura aqui de 81,25 graus. Então, meu delta de 20 graus aqui passou a ser 31,25. Esse é o meu delta de temperatura. Tá? Aqui está 625 mil aqui o valor. E aí ele vai chegar no delta de 81 graus. Só que agora eu quero fazer o aquecimento de vapor e água. Como é que eu vou calcular a vazão do vapor? Minha carga térmica, a quantidade de energia para fazer esse aquecimento está definida, 625 mil quilocalorias. Agora, como é que eu vou definir a vazão de vapor para esse sistema? Então, a gente vai ter uma equação um pouco mais evoluída. A gente vai utilizar a equação aqui, onde eu boto a variação da carga térmica, né? Tudo eu já coloco numa equação só para pegar a vazão de vapor. Eu multiplico por um fator de 60, que é relacionado à base de tempo de 60, 60 minutos para fechar uma hora. Eu tenho aqui o famoso título do vapor, a qualidade do vapor. Aqui é um fator, eu sempre falo que é um fator de segurança para os projetos. Eu vou dimensionar no meu sistema uma vazão de vapor com uma folga, com um fator de segurança, para garantir que esse aquecimento seja feito, dentro do que é esperado. Então, lembrando, quando eu falo de título de vapor, qualidade de vapor, a gente tem ali água, condensado, umidade junto no vapor. Se parte do meu vapor já está na fase líquida, eu tenho um purgador, eu vou remover a fase líquida, eu não tenho menos energia de mudança de fase, menos energia de aquecimento no vapor, no aquecimento indireto. Então, essa diferença de temperatura relacionada ao título, eu preciso descontar, ou seja, adicionar mais vazão de vapor para fazer o mesmo aquecimento. Então, a gente vai ter a estratégia, de utilizar um fator. Aqui a gente vai ver alguns cenários. Então, carga térmica, de novo, quilocal por hora. Que já está aqui, se você tem aqui a carga térmica, já substitui esse valor, essas três variáveis. Se quiser calcular direto, o consumo de vapor saturado, a vazão, ela em quilos por hora. A massa a ser aquecida é lá da carga térmica, então lembrando, se for ar, metro cúbico por hora, o calor específico, metro cúbico por hora. O ΔT, o título do vapor, a qualidade do vapor. CL é o calor latente em quilocal por quilo e o tempo de aquecimento em minutos. Por que que a gente adiciona essa variável tempo na equação? Porque tem situações que você fala assim, olha, eu quero aquecer esse tanque de água em 2 horas. Eu não preciso fazer esse aquecimento em 1 hora. Então, quando eu boto o tempo em minutos aqui de 120 minutos, ele vai fazer o cálculo da carga térmica e essa divisão 60 por 120, ele vai considerar metade da vazão por hora. Então, eu vou fazer uma vazão, eu vou distribuir a vazão, a carga térmica para 2 horas. Ou seja, eu faço aquecimento metade do ΔT em 1 hora e a segunda metade do ΔT na segunda hora. Eu estou dividindo a vazão. É muito importante a gente ter esse tempo em minutos. Se você está num sistema onde tem a vazão do sistema já em metros cúbicos por hora, uma bomba, por exemplo, eu quero aquecer 25 mil litros de água por hora, esse meu T aqui é 60, 60 e 60 se cancelam, né? 60 dividido por 60 é 1. Então você faz só o cálculo MCP ΔT, título e calor latente. Tá? Então, entender. E cuidado, gente. Muito cuidado. Eu tenho um tanque, onde é um tanque de 200 litros, ou de uma caixa de 1 metro cúbico, que é um tanque de passagem, para eu receber água de retorno, adicionar água no sistema, e aí bombear ela para passar num trocador e fazer aquecimento. A minha massa a ser aquecida não é esse tanque de 1 metro cúbico, é a vazão da bomba. Então, aquele tanque de equalização, tanque de passagem, ele é só para adição de água no sistema.
O que vai passar no trocador de calor, a massa que vai passar por hora é a vazão da bomba. Então, cuidado nesse dimensionamento. Nós tivemos casos onde veio para nós a informação, eu quero aquecer um tanque de 200 litros com um diferencial de temperatura lá de 20 e 30 graus. Fizemos toda a especificação de produtos e tudo mais. Quando chegou lá, não aqueceu. Fomos olhar o sistema como um todo, que nós não recebemos informação é que tinha uma bomba de 20 metros cúbicos circulando nesse tanque de 200 litros. Então, minha massa de 200 foi para 20 mil. Minha vazão de vapor tem que aumentar um monte e tudo mais. Então, cuidado e analise o sistema sempre como um todo. Se tem bomba passando, empurrando, é a vazão da bomba para fazer aquecimento. Se é uma bomba pegando de um tanque de água, jogando de volta, só fazendo uma recirculação para aquecer a água no tanque, aí você calcula a massa de água que transita por aquele tanque. Aí a condição de cálculo é diferente. A gente precisa sempre entender o processo. Um dos grandes segredos sempre de qualquer projeto de sistema de vapor é entender o processo, se envolver com o processo, avaliar todas as condições. E aí você faz o cálculo adequado. No vapor, aí a equação continua sendo a mesma lógica. Energia que entra, energia que sai. Então, se eu quero fazer esse aquecimento de 20 para 45, eu tenho a carga térmica de 625 mil. Não mudou. A minha necessidade de energia para esse aquecimento é 625 mil quilocalorias por hora. No vapor, quando a gente trabalha na estratégia convencional de aquecimento, eu tenho um vapor entrando a 184 graus, vira água, né, transfere energia, condensa. Esse condensado ele está na temperatura de 184 graus também, porque eu ainda estou pressurizado. Nessa situação, eu tenho um purgador de Boyer, que ele percebeu que tem nível de líquido independente de sua temperatura, ele vai remover o sistema. Então, a transferência térmica, nesse caso, eu vou usar só a energia relacionada à mudança de fase, ou seja, calor latente. E aí, pegando o exemplo de consumo do vapor a 10 bar. Aqui a equação, eu já peguei a carga térmica, então substituí MCP ΔT, multipliquei pelo tempo 60, título, calor latente e o tempo de processo. Se eu quiser fazer esse aquecimento em meia hora, 60 dividido por 30, ele vai multiplicar a carga térmica por 2, e aí eu tenho o dobro da vazão, por exemplo. Então, 625 mil, a vazão já é por hora, então eu vou dividir aqui por 60. Título aqui, eu botei um título 1, considerando que eu tratei bem esse vapor, e a 10 bar, eu vou lá na tabela de vapor, eu vou buscar a informação do calor latente a 10 bar, que são 478,3 quilocalorias para cada quilo de vapor. Então, eu defini a quantidade de energia, eu vou definir a quantidade de vapor com base lá, quantos quilos de vapor eu vou ter que entregar para chegar na mesma energia de 625 mil. E aí eu chego numa vazão calculada de 1.306 quilos por hora de vapor para aquecer a água de 20 para 45 em 25 metros cúbicos por hora, 25 mil litros por hora. Considerando que eu estou entregando o vapor título 1. Agora, nesse sistema, eu posso baixar a pressão do sistema. Lembra da regrinha 35 graus? Eu poderia 35 graus aqui, dar 80 temperatura final, vapor de 80 graus. Só que o vapor de 80 graus é vapor de vácuo. Eu poderia usar, por exemplo, um vapor reevaporado, o famoso vapor flash, que está meio bar, a uns 110 graus. Só que se eu preciso bombear esse condensado e retornar ele para a caldeira, e isso muitas vezes atrapalha processo e encarece o projeto. Então, aí complementando o que o Rubens falou, a recomendação é 35 graus, porém, na boa prática de controle de sistemas de aquecimento a vapor, nós utilizamos uma estratégia de pressão mínima de operação para evitar bombeamento, né, retorno condensado por conta própria, de 3 bar. É um número aqui que a gente utiliza aproximado, 3 bar de alimentação de vapor dentro do trocador de calor. Na grande maioria dos seus sistemas, eu consigo retornar esse condensado para a rede geral e não preciso bombear, né?
Abaixo disso, eu tenho que analisar o perfil de pressão do sistema para ver se é viável ou não. Tá? Aqui a gente fez um exemplo, o fato de eu reduzir a qualidade do vapor para 90%, de 1.302, 1.307, ele foi para 1.451 quilos por hora de vazão de vapor. Aqui está relacionado a título, tá? Agora, o reduzir a pressão de vapor, aqui a 3 bar aqui, nesse caso, eu vou ter algo em torno de 140 graus. Nesse 140 graus, eu tenho um cálculo diferente. Quando eu baixo pressão, eu tenho mais energia para transferência de calor. E aí a 3 bar de pressão, onde antes era 478 quilocalorias, e aí necessitando no título 09, 1.450 quilos de vapor por hora, eu já baixei para 1.362 quilos de vapor por hora. O simples fato de eu reduzir a pressão, eu vou diminuir aí em torno de 90 quilos o consumo de vapor nesse equipamento. Então, reduzir pressão é bastante salutar para desafogar o sistema, desde que o trocador de calor esteja projetado para tal diferencial de temperatura, volume, velocidades internas e tudo mais. Então, projeto novo, sempre é bom reduzir a pressão para poder fazer esse aquecimento. Lembrando, quanto menor a pressão do vapor, menor vai ser a temperatura, mais energia para transferência de calor ou mudança de fase ele vai ter, então mais economia de energia tem. Só que aquela condição abaixo de 2 bar, 1 bar, normalmente a linha de retorno de condensado está pressurizada a 1 bar e meio, e aí você tem dificuldade de aquecimento, porque você não tem pressão suficiente para empurrar o condensado para a rede de retorno. Aí você tem que bombear. Por esse motivo que a gente usa aí como referência para os cálculos gerais, sempre tem sistemas que podem estar pressurizados a 3 bar, sistemas grandes, sistemas com recuperação de alta pressão, enfim, ela pode ter pressões mais altas e aí a gente precisa subir a pressão de operação. Mas linhas gerais, onde o teu retorno condensado tem uma pressão aí em torno de 1 bar e meio, você usa 3 bar, você não vai ter problema de retorno de condensado e vai ter um bom aquecimento, já contando com uma economia, num exemplo desse, de 85, 90 quilos por hora de vapor. E aí tem uma outra estratégia, né? Que é aquecimento de água através de injeção direta. A injeção direta, eu tenho contato do meu fluido com o vapor, o que eu quero aquecer com vapor. Estou injetando vapor direto nessa tubulação, nesse tanque de água. A equação muda, porque eu preciso aí, nesse momento, considerar também a energia disponível na fase líquida. Que o meu condensado eu vou jogar para dentro desse tanque, ele vai ajudar a fazer calor, vai fazer o aquecimento. Então, a MCP ΔT não muda, a carga térmica, o tempo não muda. O que muda, ao invés de ter o título e o calor latente, que é a mudança de fase, eu vou usar o calor total do vapor, que é a soma do calor sensível mais soma do calor latente. Porém, o meu condensado ele vai ter um limite de resfriamento, que é a temperatura final do meu produto. Tá? Então, eu vou ter esse limitante aqui, temperatura final. Então, eu pego o calor total, e como é praticamente 1 para 1 a temperatura de água para a temperatura, para o calor sensível, a gente usou aqui a temperatura nesse cálculo para chegar a um valor mais aproximado. E aí tem esse cálculo que mudou basicamente a calor total menos temperatura final do produto. E aí eu faço aquecimento nessa situação. Ou eu uso, né, a famosa flauta, que eu chamo aí, é um tubo com um orifício, e eu vou entrando vapor por esse tubo e eu vou injetando ele na caixa d'água. Nunca injete esse tubo com o orifício virado para cima. O vapor vai subir com tanta velocidade aqui, vai embora e não vai aquecer a água. Então, aí sempre recomenda 45 graus a saída para fazer uma circulação da água e fazer essa mistura aqui mais homogênea. Eu preciso de turbulência para fazer esse aquecimento. Tá? O Rubens botou esse balanço aqui que fazemos no termocompressor ejetor, vai utilizar a mesma condição. O termocompressor é um pouco diferente, tá, Rubens? Porque aí eu vou, na verdade, numa termocompressão, eu vou pegar calor latente
Eu vou pegar um vapor de alta, um vapor de baixa, misturar e ter um vapor de média. Então, ele vai assumir todas as condições, as propriedades do vapor de média pressão. Então, por exemplo, eu vou pegar lá um vapor de 10 bar, eu tenho um vapor de flash 0,5 bar e vou gerar um vapor ali de média pressão de 3 bar, 4 bar. Então, todas as propriedades do vapor vão ser de 3, 4 bar. Então, lá na termocompressão, a gente tem um webinar falando de termocompressão. Devido ao efeito Venturi, eu gero um superaquecimento no vapor de baixa, e aí esse superaquecimento ele vai misturar com o vapor de alta e vai se equalizar na pressão que o sistema terá, né, a jusante do termocompressor, ou seja, lá na saída dele. Aí ele vai buscar o balanço de massa que você fala, né, a quantidade de energia do vapor saturado na pressão que está o sistema aí na linha de média. Por exemplo, 3 bar, né? Então vai buscar a temperatura de 3 bar, calor sensível de 3 bar, calor latente de 3 bar, ele vai se equalizar para essa situação. Então, cuidado aqui com o direcionamento das bolhas. E aqui a mesma coisa. O pessoal muitas vezes faz esse sistema de injeção direta usando o vapor a 10 bar. Imagina o vapor sendo injetado a 10 bar, onde tem uma temperatura de 184 graus, num tanque de água que está a 20 graus no aquecimento inicial. A turbulência, os choques térmicos que isso ocorre lá dentro, e você vê que o tanque ele vibra todo, injeção de vapor a 10 bar é muito mais ruído, né? Então a gente recomenda também a condição de reduzir a pressão do vapor aqui para 3 bar. E essa redução da pressão do vapor aí para 3 bar, eu vou ter bolhas com tamanho maior. Então, teoricamente, a gente tem uma área de contato da bolha com a água maior, eu tenho mais área de transferência térmica, e ela vai condensar mais rápido. E mesmo assim, sempre direcionando 45 graus aqui. Tá? E aí, o mesmo cálculo de carga térmica. Então, energia que entra é o que sai. O meu CP continuou lá, minha carga térmica de 625 mil quilocalorias. Utilizando o vapor de 3 bar, nesse caso, injeção direta, eu botei aqui o calor total de 3 bar, 653 mil, menos a temperatura final, que eu quero aquecer a 45 graus, eu vou ter aqui 1.027 quilos por hora de aquecimento. Então, dependendo da estratégia de aquecimento que nós utilizamos, nós vamos ter aí economia, às vezes, aí de 420 quilos. Tá? O problema de aquecimento direto, eu não tenho nada de retorno de condensado para minha casa da caldeira. Então lá, toda a temperatura, aquele tanque de condensado que normalmente fica ali 85, 90 graus, 95, ela vai derrubar a temperatura. Eu vou entrar com água mais fria na caldeira, eu vou ter um pouco mais de oscilação de pressão na caldeira quando eu faço a injeção da água mais fria. E eu vou ter mais consumo de combustível, porque eu tenho que aquecer essa água ao invés de 20 para 184 para gerar o vapor a 10 bar. Né? Antes eu aquecia de 90 para 184, agora tem que aquecer de 20, 25, 30 para 184. Então, por uma questão de estabilidade da caldeira, tanto da pressão, geração de vapor e tudo mais, qualidade do próprio vapor, nós recomendamos sempre trabalhar com aquecimento indireto. Rodrigo, minha caldeira está argolada, eu não consigo resolver. Aí a gente vai pensar numa estratégia onde utiliza, né, o vapor com aquecimento direto, injeção. Só que tenha em mente de que eu vou ter um consumo de combustível um pouco maior para esse aquecimento dessa água fria que eu tenho que repor lá na caldeira. Tá? Mas, no final, a questão de capacidade de geração da caldeira você diminuiu, nesse caso aqui, em torno de 30% aí o consumo de vapor nesse equipamento. Aqui a gente tem um injetor de vapor, a gente coloca aqui, a ideia dele, ao invés de fazer aquela flauta, o orifício, o vapor vem e a velocidade que ele está saindo aqui nesse spray, aqui ele tem um caminho interno, ele já puxa a água aqui por trás e mistura água e vapor já nesse jato aqui. Então eu diminuo o ruído que ele tem, eu tenho uma mistura melhor, uma turbulência maior, e aí eu tenho uma diminuição na perda de vapor lá no alto do tanque. Então tem esse produto aqui, que é o que está na foto anterior aqui, um tubo com múltiplos injetores de vapor aqui para fazer o aquecimento.
Esse caso aqui a gente utilizou, por exemplo, no tanque de condensado. Então, a linha de retorno de condensado, passamos em múltiplos injetores, para aquele vapor flash que estava saindo lá em cima, fazer todo o aquecimento primeiro e aí evitar um pouco mais as perdas de energia no sistema. Bom, pessoal, o que a gente preparou para o cálculo de carga térmica, né, foi isso aqui, onde a gente focou exatamente nas equações. A gente trabalhou com a carga térmica só com condições de variação de temperatura. Então, se eu quiser, num cálculo, trabalhar com evaporação de um produto, por exemplo, digestores, eu tenho uma quantidade de vísceras e com água lá dentro, que eu tenho que evaporar a água. Papel, eu tenho a massa com umidade, que eu tenho que evaporar a umidade para que seque o papel. Aí eu tenho um cálculo mais avançado, né? E aí existe o sequenciamento onde a gente calcula a elevação da temperatura da massa para 100 graus e aí usa, né, a equação da massa vezes o calor latente para calcular a evaporação daquela quantidade de água. E aí a gente tem o aquecimento. Então a gente faz dois cálculos para o mesmo estágio. Então, é o que a gente preparou para vocês aqui nesse webinar. Espero que tenha agregado. Agradeço o tempo e a participação de todos, né? E tendo dúvidas, por gentileza, entre em contato. Tem meu WhatsApp aqui, meu e-mail. A gente responde aí sempre que possível, e o mais rápido possível para vocês. Tendo dúvidas, a gente vai estar à disposição aqui para ajudar vocês nos cálculos de carga térmica. Rodrigo, fiquei com dúvida nesse cálculo, fiquei com é, equação, o que que eu uso. Manda para a gente vai fazer em conjunto, a gente vai ensinando aí para vocês, não tem problema algum. Lucas aqui colocou, tem algum pessoal elogiando o webinar, agradeço bastante, né? O Lucas botou aqui, em relação à aplicação de injetores em tanque de condensado para recuperação do vapor flash, seria interessante alimentar água fria no tanque para melhorar a eficiência do sistema? Hoje, Lucas, a reposição, caldeiras que não tem desaerador, eu tenho somente o tanque condensado e o controle de nível é feito nele e reposição de água fria para perdas de vapor flash, para utilização de vapor direto é feito direto nesse tanque condensado. Então eu vou baixando a temperatura. Se a gente utilizar vapor flash e eu deixar ele vindo da tubulação e separar a fase, eu não vou ter tanta temperatura nesse tanque. Então, a gente poderia pensar numa estratégia de colocar esses múltiplos injetores para que essa água que está entrando já se misture com o vapor e tente condensar todo esse vapor flash que se perde. Claro que, dependendo se eu tiver vazamento de purgadores, se eu tiver problema, bypass de purgador aberto, que a gente encontra de vez em quando, eu vou ter perdas e temperatura vai chegar a 100 graus. Tem que cuidar para ver se não vai dar cavitação na bomba. Então, se você tem temperaturas muito altas por perdas e tudo mais, então, ao invés de utilizar a estratégia de injetores, a gente pode pensar de colocar um trocador de calor após a bomba. Então, eu puxo do tanque de condensado com a temperatura lá mais baixa, de 80 graus, por exemplo, vou passar no trocador de calor e injeto direto na caldeira. Então, eu vou estar pressurizado, uma caldeira 10 bar, talvez a 12, 13 bar, e vou subir a temperatura lá para uns 105, 106 graus, não tenho mais problema de cavitação, e aí você aquece a água com essa energia que está se perdendo no tanque condensado de uma forma geral. Tá? Tem as duas estratégias, tem que analisar cada cenário. A gente tem um time aí à disposição para te ajudar aí, Lucas. O Esperidião aí perguntou aqui se a gente vai compartilhar o material. Sim, nós vamos compartilhar sim esse material. Ele vai ser enviado junto com o certificado de participação lá com vocês em formato PDF e acredito que no mais tardar semana que vem esse vídeo com esse webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, busca lá no YouTube, canal da Berma, tem vários vídeos, webinars anteriores, tem mais de 100 vídeos aí utilizando o canal lá para distribuir esse material técnico. Roger, obrigado também pela participação. Gustavo, vai ser disponibilizado sim, né, no canal do YouTube dentro de algumas semanas. Alex, obrigado pela participação. É, aqui o Esperidião botou estreia, né? Você pode apresentar uma agenda que eu possa juntar a nossa equipe para conhecer e aprender? Esperidião,
Estamos à disposição, podemos marcar um treinamento, webinar, e dependendo do caso, até presencial para vocês aí, tranquilamente. É. Entre em contato comigo aqui, manda um e-mail, um WhatsApp que a gente organiza isso. O, o Renato aqui, ele colocou, sistema de recuperação de calor através de efluentes água-água ainda estão em alta? Renato, bastante em alta, tá? Então, é uma fonte de energia grátis. Então, o que o Renato fala, esses efluentes água-água, por exemplo, indústria têxtil, você tem a água saindo com uma temperatura lá de 80 graus, 70 graus. Você precisa baixar a temperatura para daí jogar num tanque para tratamento biológico e para não matar as bactérias do tratamento biológico, você tem que baixar a temperatura abaixo de 40 graus. E o pessoal utiliza chiller para baixar essa temperatura. Eu jogo esse calor todo para o ambiente, para o ar. Então, utilizar um trocador efluente-efluente aqui é uma das excelentes estratégias para a condição. Água vermelha em frigorífico, por exemplo, então, a água dos esterilizadores, aquela água quente que vai para o tratamento de efluente, você pode usar toda essa energia do esterilizador de facas, você pode utilizar, é muito bom. Gustavo aqui parabenizando, obrigado. Denise também. Anderson, Lucas, obrigado. Claudinei, interessante o webinar, muito obrigado. Zé Ricardo, obrigado pela explanação, obrigado pela participação. Elcio também, muito obrigado a todos. E esperamos vocês mês que vem no próximo webinar. Tem agenda já formada no nosso site lá, só buscar e se inscrever. Obrigado, boa semana a todos aí. Michael, valeu.